I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Olá, este olá saiu falso. Olá, sejam bem-vindos a mais o Império das Aspas. O autor desta voz, a voz que chega aos vossos ouvidos, queira Deus, harmoniosamente, chama-se Roberto Gamito. Provavelmente chegaram a este podcast, o Império das Aspas, de teor literário, isto é, fala diretamente ou tangencialmente sobre esse objeto aparentemente obsoleto que é o livro, apesar de estar aí para as curvas, ao contrário de outros artefactos que nasceram depois dele, a saber CD, DVD e por aí vai, é um objeto robusto, uma tecnologia que está aí até ver, e mesmo com versões em princípio mais recentes, mais modernas, mais atratíveis aos olhos dos jovens, ele mantém-se. Não foi o e-book que destronou, não foi o audiobook, e aqui é preciso fazer uma adenda, o audiobook está a crescer a olhos vistos e ouvidos, não sei qual seria o paralelismo em relação às orelhas, e isso já põe em causa o que é um livro. Um livro obriga-nos a uma espécie de sacrifício, um pacto, entregue-me a ele, e não há possibilidade, se quisermos que a leitura seja uma atividade plena, nos entregarmos a atividades secundárias. Um audiobook entra mais no terreno dos podcasts, em que há um guião que pode ser um clássico, e às tantas é um podcast que foi escrito por Shakespeare e é relido por um anónimo. Não sei se é possível a alguns livros terem leitores de segundo plano. No caso dos ecrãs, seria um segundo ecrã. Não sei se podemos dividir a atenção em vários spots quando um desses assuntos é o livro. Há muita coisa que se perde. Trago-vos um episódio mais solto, menos carregadinho. Não é que os outros tenham sido pesados. Acho que ainda não chegámos à fundura que eu quero imprimir a este podcast. Semelhantemente ao último, é um podcast de improviso. Ao passo que o anterior foi gravado no corredor a andar de um lado para o outro, em que o fogo se estava a despedir de mim em virtude desta asma que se apossou dos meus pulmões. Fiz o possível, parece-me que foi um bom episódio. E já agora, não sei se fiz menção no episódio anterior, há um podcast que eu estou a lançar sem qualquer periodicidade. É arriscado dizer esta palavra, ainda para mais não há edição. Eu arrisco-me, atiro-me e lá fora faz demasiado vento que vai perturbar a gravação deste podcast. Eu não matei nenhum gato em inglês, não tenho um dead cat para pôr aqui em cima para afinfar no vento, para que o vento não se interponha entre a minha boca e os vossos ouvidos, mas o vento anima, o vento inventa falas ao inanimado. E também está um péssimo dia para jogar badminton. Seja como for, parece-me que está audível e estão a ouvir o que é o mundo, o que é o Algarve, no dia 18 de agosto de 2025. Eu estou deitado, recuperando uma abordagem que eu levava a cabo no início, nas primícias do Túnel de Vento, um podcast que eu tenho, provavelmente chegaram a mim em virtude dele, ou em virtude de Tertúlio de Mentirosos, ou mais recentemente, o Muitas Emendas e Nenhum Soneto com o meu amigo Daniel Cruz. Eu faço este, é um podcast, não sei se é marginal, se é paralelo, mas focado nos livros. Profundamente, ou seja, faço uma secante ou uma tangente aos assuntos dos livros, como por exemplo os 2 episódios que eu dediquei ao Oliver Sacks. Não quero que isso seja a norma, caso contrário, posso espapassar o conceito e parece-me que é contra a natura, principalmente quando é um podcast com tão poucos episódios.
quando amadurecer, ao contrário da fruta atual, que não consegue amadurecer porque às tantas os agricultores são todos daltónicos, veem a madurez em qualquer cor verde e vá-te sacá-lo da terra, refirma ao fruto, refirma ao tomate, que também é um fruto, mas isto tudo é um prelúdio para chegar a qualquer lado. Estou deitado na cama, isto é de improviso, não vai haver cortes, peço que me perdoem eventuais erros, atropelos, tons de voz que são desajustados. Eu, sempre que possível, sempre que detecte uma dicção que impede a percepção plena, ou pelo menos parcial, de molde a que vocês compreendam o raciocínio, tente sempre, ao vivo, logo a seguir, pôr uma correção. Isto é a magia do direto, a magia e o veneno do direto. A magia, na medida em que, e entretanto estou com a garganta seca, sei que isto não se vai prolongar indefinidamente. A magia porque aquilo que eu estou a dar é aquilo que vocês ouvem. E se isto tem algo de humano, então ficaremos todos a ganhar. O veneno é porque a edição fazia com que vocês recebessem o melhor produto possível, penso eu. Há de haver sempre hipóteses de eu deambular ou de errar, e com a edição aparava e penteava o menino de forma a estar mais apresentável aos vossos ouvidos. Fim do prefácio, ataquemos um tema que é algo muito leve. Faço-vos esta pergunta: qual é a sensação que ficam, vou repetir, pois não tenho a certeza de que a dicção foi acertada, qual é a sensação com que ficam após a leitura de um livro? Podem pôr pause, podem responder, por exemplo, no Spotify. Não sei se há outra forma nestas alturas para o fazer. Parece-me que é a forma mais expedita de responderem, caso queiram. Não vos vou obrigar, não vos vou a casa bater à porta, faz favor, respondam à pergunta do Império das Aspas. Mas qual é a sensação com que ficam? E eu responderei dentro das minhas possibilidades. Hoje acabei de ler 2 livros, há um terceiro que está em vias de ser terminado, e um livro de ensaios, o Como Odiar ou O Prazer de Odiar. Eu tenho aqui perto de mim, mas não me quero mexer para não estragar ainda mais o som. E o outro é um livro de poemas. E estes 2 livros, há um terceiro que ainda não está acabado e não me quero referir a ele, pois de alguma forma, se estes 2 me deram algum ensinamento e vão produzir em mim alguma dúvida fecunda que me há de levar para algum lado, ainda que seja um lado mínimo, que pode ser articulado com outras visões e aumenta o perímetro da minha mundividência. Da poesia foi no sentido que hei de citar mais à frente, o livro de ensaios noutro sentido. O terceiro livro, que está por concluir, faltando para aí 2 ou 3 páginas, digo 10 páginas, vá, para ser algo mais parecido à verdade, foi um barrete na medida em que há vários temas que me interessam. A saber, o wokeismo, ainda que me pareça que tenha perdido gás em virtude do Trump ser uma voz tão tonitruante, que falar agora do wokeismo quando há coisas muito mais possantes parece-me sempre uma graçola. No entanto, esteve aí e há de estar aí, e as guerras culturais não terminam no estalar de dedos. Vão passando por várias fases, mudam de nome e reaparecem quando menos se espera. E é um assunto que me interessa muito. Este livro, que hei de falar nele, sei lá, daqui a umas semanas, daqui a uns meses, caso me apeteça, foi um desfalque à minha carteira. É um livro sob o ponto de vista da direita e não é ou seja, podia ser um ataque, eu vivia bem com isso. Há filósofos marcadamente de direita e, embora eu não concorde com um ponto ou outro, eu dou valor à argumentação. Neste livro em questão, que é uma coleção de crónicas a raiar um ensaio, há ali um queixume,
uma resmunguice que nunca chega a articular nada. É uma coleção de factos sem que dessa sopa de factos emerja. Acho que é assim que se diz. Entretanto, há um ia dizer um elefante, vejam bem, isto não é, é de improviso. Há um helicóptero lá fora, parece que há incêndios aqui no Algarve. Estou-me a perder, helicóptero. Em relação ao livro aos livros que me interessam, aos livros que eu acabei e com os quais eu vou ter uma relação. E aí a ligação com a pergunta qual é a sensação que ficam quando acaba um livro. Aquela mais romântica de acaba um livro e ficam com a sensação de levei ganda porradão e estou-me a despedir de um amigo ou de um conjunto de amigos. Se for um romance, um livro marcadamente com personagens, pode ser essa a sensação. Ou então ficarem a martelar com as dúvidas que foram lançadas durante o livro e percebem que ao chegar ao fim elas persistem e talvez ainda mais robustas, ficam abananados, saíram com mais dúvidas do livro do que aquelas que entraram. Isto podia estar formulado melhor, mas é de improviso, é aguentar o erro. E no caso do livro de poesia, o mais recente do António Franco Alexandre, o que é que me apetece dizer sobre ele? Ele faz algo que pode estar presente na prosa, mas na poesia parece-me que é um campo mais aberto para este tipo de práticas. É o estranhamento. Há vários poetas que têm visões, e são poetas, são sempre visões diferentes. Caso contrário, a poesia, um pouco como toda a arte, mas acho que a poesia nesse aspecto é um clube mais elitista do que eu vou dizer. Não permite muitas semelhanças entre poetas. É como se, ao assemelhar-se a outro poeta, fica logo ofuscado. Eu acho que entre prosadores, a consanguinidade não é sinónimo de morte precoce. Na poesia parece-me que é uma sentença de morte. Parece-me. Há muitos ensaios a falar de epígonos do Herbert Welder. Um epígono muito bom do Herbert Welder é sempre fica sempre a meia haste. E às vezes já é qualquer coisa, mas tem uma figura é uma figura tão grande, o Herbert Welder, a meter-se com figuras desse género. É um combate do género Édipo-Laio. O Édipo tende a enfrentar o pai e matá-lo, do ponto de vista criativo, a respeito da obra. O pai há de estar lá na obra, mas há um ponto em que pelo menos essa luta, essa tentativa de superação tem de se tornar canto, à falta de melhor expressão, e andei aqui a patinar e não disse nada. E no caso do livro do António Franco Alexandre, ele faz algo que devia ser mais comum na poesia, mas a poesia tornou-se vítima da linguagem publicitária. É o comum, é o comum, é o comum. No cinema, usemos apenas as falas que andam por aí e não moldemos, não peguemos no cotidiano como um barro e usemos-lo como princípio. É como se as coisas estivessem acabadas, sorripiássemos as coisas, seja na rua, seja na esplanada. Independentemente do mirador, o que nós fazemos é cozer as coisas. Não articulamos, não fazemos disso matéria-prima. Não imprimimos o nosso calor, não metemos na fornalha, não fazemos desse metal uma arma. É claro que há um paradeiro entre o metal que deu origem à espada e a espada. Só que é outra coisa. É como que, em plena batalha, creio eu, alguém que impunha a espada ao desferir o golpe, quem está a desferir o golpe e quem está a receber o golpe, prevejo que não pensará no metal que deu origem à espada. A espada emancipou-se da sua matéria-prima. E eu noto que, pelo medo de não sermos compreendidos
E eu não estou a fazer um elogio ao estranhamento por estranhamento. Não é uma linguagem hieroglífica e por aí vai. Não é isso. Só que foi para o outro lado. É uma linguagem muito comezinha, rasteira, e em vez de promover encontros improváveis entre palavras, como que rapina os encontros prováveis e faz uma coleção. Há muito pouco de surpreendente em alguma da poesia que se faz hoje. E por isso o choque maior, quando estamos a ler o livro do António Franco Alexandre, e de outra forma, por exemplo, é o mesmo sentimento, só que aplicado de outra forma, os livros do Rui Nunes. Se bem que os livros do Rui Nunes, se forem lidos de uma enfiada, esse estranhamento não sei se desaparece, mas há uma sinistra familiaridade, porque pertence a um universo. E no caso deste livro do Franco Alexandre, há qualquer coisa em verso sim, verso não, que nos obriga a repensar as nossas formulações mais caseiras. De onde é que parte esta frase? De quem é que está a dizer esta frase? Esta formulação, de onde é que vem? E como que sentimos-nos tentados a dar um raspanete ao verso, não é? Por aí vai para o outro lado. E depois compreendemos que não. Nós estamos agarrados a convenções e essa convenção massificou-se a ponto de não admitir exceção. E a poesia é o hino da exceção. E promove encontros improváveis e nem que faça, no mínimo, um exercício, no mínimo, e aqui o mínimo leva aspas, um exercício de um exercício do champiano. Tirar as coisas de um sítio onde é expectável e pô-las num sítio inusitado. Às vezes é o suficiente para... É como que o poema, ao abrigar palavras que não deviam estar ali, mas que numa situação comum, perdoe-me a redundância, são comuns, conferir-se uma luz. E à luz de um sítio insuspeito, essas coisas comuns tornam-se outras. Há fenómenos similares em que coisas comuns se tornam outras. A coisa em si, ao mudá-la de sítio, é um exercício do champiano. Ao trocar o urinol pelo sítio comum por um sítio que tem algum prestígio, como um museu, modifica, não é? A coisa é também as suas redondezas. Essa é uma forma de atribuir ou dinamitar valor. Mas há outras. Uma mais antiga que o exercício do champiano é o amor. Ao passarem pela mesma rua, vezes sem conta, vocês vão matando a rua e há um sentimento de, ia dizer, aborrecida familiaridade, como que conquistaram uma familiaridade que é postiça, pois o amor ou a paixão revelar-vos-á o tamanho do vosso engano. Até então a rua parecia sempre a mesma, todos os dias fotocopiavam aquela paisagem, sempre a mesma coisa, o inferno do mesmo, aparece a paixão nas nossas vidas e aquela rua desdobra-se em mil. É como se, graças ao amor ou graças à paixão, nós tivéssemos surtido uma espécie de metamorfose naquela rua, que está visível para nós, pode ser comunicável em parte a outros, no entanto é uma coisa mais aguada quando chega aos outros. E está condenada, eventualmente, a desaparecer, a voltar àquilo que era. No entanto, é uma espécie de palimpsesto. As versões antes, durante e depois do amor vão conviver na mesma fachada. E o olhar prescrutará, tipo arqueólogo, para ver qual das três é a mais enganosa e qual das três é a mais verdadeira, ou então se tudo não passa de uma ficção. Isto foi uma das coisas que os poemas do
Franco Alexandre me deram. Esta, esta, este sentimento de chegar ao fim do livro e, como diz no pós-fácil, percebermos que a chave de ferramentas interpretativa comum é pouco útil naqueles poemas. Eu aqui e ali desmantelei, sobretudo nas referências míticas, dado que é um terreno por onde me passeio bem, e também percebo, fiquei feliz um pouco como um telespectador quando vê as suas referências plasmadas em qualquer lado. Vi, por exemplo, a referência que é feita no pós-fácil. Não sei se é uma referência, mas pertence ao universo dos objetos. O livro do Perec ia dizer que reli, não, este livro em específico, por acaso até reli, até já o reli, para dizer a verdade, já o reli à minha namorada, por acaso, por certas partes, as coisas. E há ali um fascínio pelas coisas. No livro do Perec é um fascínio em decrescendo, é darmos conta que as coisas são apenas coisas. O ser humano dá valor às coisas e inflacionamos-las ou deflacionamos-las consoante o nosso gosto, consoante as modas. Mas pode haver um momento de epifania, percebemos que a coisa é só uma coisa, e mesmo isso é um berbicacho conceptual. Usamos as coisas no sentido de as acumular para suprir um buraco, e podemos nos dar conta mais adiantadamente, quando somos mais velhos ou mais maduros, seja isso o que for, que é um exercício vão, é um artifício com que tentamos tapar o buraco, mas esse buraco permanece por ocupar. Não é com coisas que a coisa lá vai. Passa a brincadeira linguística. E as formulações são muito engraçadas. Houve partes que me fez lembrar o Beckett, os inícios. Eu vou voltar a ele. Vou voltar a ele. Provavelmente vou colher dividendos de uma segunda leitura. Não foi o meu livro preferido do António Franco Alexandre. No entanto, pelo facto de me facultar esse desnorte, que ao chegar ao fim do livro perceber que muitas das minhas ferramentas interpretativas ficaram aquém, e eu percebi na leitura do livro que a proposta dos poemas era mesmo essa, era ficarmos embaraçados ao tentar interpretar aquilo. É um somatório de objetos, a nossa relação com eles, e às tantas é tentar demonstrar que, bem espremido, essa relação põe em causa muitas das nossas convenções. Habituamos-nos a ter os objetos por perto, mas nem por um pouco os conhecemos, e por arrasto, nem por um bocadinho nos conhecemos a nós próprios. Criamos essas fantasias, é uma fantasia comprável por fascículos tipo Planeta Agostini, mas fica sempre aquém. Esse é um livro. O outro, Como Odiar, não conhecia o autor, pelos vistos é a primeira tradução em português pelas edições 70. Ensaios gostosos, várias referências a Milton, a Emerson, se a memória não me falha. E Emerson, ou estou a confundir com o outro livro? Não sei. Não quero estar aqui a pôr as mãos no fogo. Também li o Hipocritões e Oligarcas, acho que é assim, agora fugiu-me o nome, do cabecilha do livro, não, o Rui Tavares. É um bom livro. Eu, por acaso, não simpatizo muito com a escrita do Rui Tavares, mas é um bom livro. Naquele tom didático, aprende-se, e acho que é um bom livro, uma espécie de rastilho se quisermos começar a compreender algo que parece que é no campo do abstrato, depois desmultiplica-se, vemos que aquilo é um esqueleto, uma cronologia de coisas que estão aí, em labirinto, para fazer uma referência ao início do livro. Muitas das escolhas que as massas tomam vêm daí, das guerras culturais, e muitas vezes desembocam nas guerras
que vemos nos filmes. E está feito. Este foi o Império das Aspas. Se me quiserem seguir, sigam-me no Spotify. Eu estou pelas redes sociais. Roberto Gamito. E até ao próximo episódio. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever,